Olá, amigos do Revolução Industrial Brasileira, com vocês, Fausto Oliveira, para mais um comentário a respeito de um assunto que hoje será muito específico da nossa economia. Você certamente deve ter ouvido falar nos minerais nióbio e grafeno. Grafeno, na verdade, é um material derivado de um mineral que é a grafita, ou grafite, mas o nióbio é um mineral. Se tornaram muito famosos no debate recentemente em função do fato de que algumas presenças políticas aí no nosso cenário político resolveram prometer coisas para a economia brasileira a partir das grandes reservas que o Brasil de fato tem, tanto do nióbio quanto do grafeno, né? Quer dizer, reservas de grafita que podem, uma vez manipuladas, virar grafeno. As promessas se justificavam sempre, né? Tanto um quanto o outro são materiais muito nobres. E as indústrias do mundo vêm ampliando o seu raio de atuação e agregando muita tecnologia a partir daquilo que se chama de novos materiais. Eu mesmo lá na mentoria Novos Líderes da Revolução Industrial Brasileira, quem fez já está sabendo disso, faço todo um capítulo para mostrar como o Brasil tem sim caminhos de reindustrialização muito vantajosos, muito interessantes a partir, entre outras coisas, da manipulação em escala nanométrica de materiais que existem no Brasil, a exemplo do nióbio e do grafeno. Acontece o seguinte, que é preciso fazer a manipulação disso. O material em si, o minério em si, ele pode ser simplesmente exportado, pode ser beneficiado parcialmente para exportação ou pode ser trabalhado numa perspectiva de maior agregação de valor. E é exatamente sobre isso que eu queria falar. Por quê? A CBMM, que é uma multinacional brasileira de mineração, na verdade o nome é Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, CBMM, tá? É uma mineradora brasileira, dona de reservas minerais e que também trabalha com siderurgia, tá? É como se fosse a Gerdau, né? Uma siderurgia. Só que, diferentemente, ela se especializou no tratamento de nióbio e também tem lá algumas pretensões de trabalhar a parte do grafeno. Então ela anunciou um plano de investimentos novo, uma rodada de investimentos novos essa semana agora, no valor de 7 bilhões de reais. Vai ser ampliada a sua unidade de Araxá, no estado de Minas Gerais, ok? E isso quer dizer o quê? Quer dizer que a CBMM vai expandir a sua capacidade de produção de nióbio tratado, né, e de produção, ou seja, hoje ela produz e vende cerca de 85 mil toneladas por ano do nióbio, né, e com os investimentos deve chegar a quase praticamente dobrar essa produção, chegando a uma possibilidade de 185 mil toneladas de nióbio por ano, projetados aí para 2030. Só que veja, até aqui nós estamos falando exclusivamente da extração do nióbio bruto, do tratamento siderúrgico dele, ou seja, transformação daquilo em algum tipo de subproduto já beneficiado para uso, né, de alguma outra empresa, de algum outro processo industrial, e, portanto, continua sendo apenas a perspectiva de um Brasil exportador de matéria-prima. Mais uma empresa brasileira que, né, faz a depleção do recurso natural, retirada, algum tratamento, assim como a Vale também faz, e depois exporta. Ou seja, economia primária. E que, claro, gera muitos recursos para a própria empresa, mas por falta de encadeamentos produtivos, por falta de investimento em, né, pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, por causa de poucas sinergias tecnológicas com outros ramos empresariais, industriais, comerciais, de serviços, etc., etc., e também com poucas sinergias com a pesquisa científica, isso acaba sendo limitado. Esse é um pouco o drama do cenário econômico produtivo brasileiro atual, da desindustrialização, como nós sempre alertamos aqui. Pois muito bem, e a novidade é a seguinte, dessa vez a CBMM resolveu anunciar que parte desse investimento será dedicado à diversificação produtiva. E aí eles estão começando a falar na produção de baterias elétricas, olha que interessante, né? Usando, né, o nióbio. Então seria para tratar o nióbio e aplicá-lo no desenvolvimento de tecnologias de baterias elétricas que são altamente demandadas no mundo contemporâneo, né, em face da eletrificação
do setor de transportes no mundo inteiro, em face das necessidades de reduzir queima de combustíveis fósseis, na verdade, em uma série de coisas e, portanto, o recurso a novas fontes energéticas. Então tá aí. Então eles estão dizendo que dessa ampliação dos 7 bilhões de reais que a CBMM fará em Araxá a partir de agora, diz aqui lá o diretor da empresa que 25% desse recurso serão dedicados à diversificação, visando a introdução da empresa dentro da produção de baterias elétricas, o que é muito bom, o que é uma coisa muito positiva. Só que é o seguinte, hoje, né, a CBMM, que é uma empresa antiga, tem aí algumas décadas de vida já, a CBMM, ela é uma multinacional provedora de matérias-primas, né? E aí 90% do faturamento da empresa hoje vem da siderurgia, ou seja, da atividade industrial básica de tratamento de minérios visando a venda do subproduto do minério no mercado internacional. E apenas 10% do faturamento da empresa são provenientes de ligas especiais, né? Que são, ela trata os minérios, compõe ligas especiais, que são ligas ferrosas e não ferrosas, enfim, uma série de subprodutos assim que o pessoal da metalurgia certamente saberá descrever melhor do que eu. Não é a minha especialidade. Mas essas ligas especiais acabam sendo muito úteis nas indústrias aeroespacial, na questão da eletrônica, na instrumentação, tanto de instrumentação médica como na instrumentação óptica, instrumentos em geral, instrumentos de medição, tudo aquilo que precisa de partes metálicas com características especiais. Então é legal isso. Agora, o problema é, se 90% do faturamento da empresa vem da siderurgia, que é a atividade industrial básica, e apenas 10% da atividade industrial fina, né, é um movimento ousado esse que ela está propondo, de transformação de 25% desse investimento que está fazendo agora numa atividade industrial bem fina e bem de valor adicionado, que seria a produção de baterias elétricas a partir de nióbio. Tomara que ela consiga. E aí entra aquilo que eu acho que é a contribuição que a RIB pode dar a esse debate. Veja, uma empresa fazer isso sozinha, em geral, tá, cria um cenário muito limitante. E por quê? Porque esses investimentos costumam ser de mais risco do que os investimentos comuns. Tá? Uma ampliação de uma siderúrgica para fazer mais siderurgia é um investimento de baixo risco. Já tem os seus clientes, já tem a sua posição de mercado, já conhece a tecnologia, portanto, além de dominada, é também uma tecnologia de baixo valor. Você compra novos altos fornos, coloca em funcionamento, um investimento razoável e controlado. Porém, entrar num mercado de vanguarda, de sofisticação tecnológica, onde, em teoria e na prática isso se verifica, haverá sempre poucos concorrentes em processo de formação de oligopólio, é mais arriscado. Em geral, os países desenvolvidos, quando têm suas empresas fazendo esse tipo de movimento que a CBMM está fazendo nesse momento, se apoiam em financiamentos do governo, que faz isso, que presta esses financiamentos às empresas, às vezes a fundo perdido, às vezes não, mas sempre em condições de capital muito favoráveis, tá? Com 2 anos de carência, 3 anos, 5 anos, 10 anos para pagar, etc, etc, porque consideram que aquele investimento é importante para o país, correto? E é assim que funciona o jogo das grandes corporações, dos grandes negócios e também o jogo da entrada nos mercados de mais alto valor adicionado no mundo há um certo tempo da história. Hoje, no nosso tempo, um dos grandes mercados em que nós podemos entrar é exatamente o mercado da eletrificação de veículos, de setores de movimentação, de carga, off-road e uma série de coisas que estão eletrificando. E precisam, portanto, de muita bateria elétrica. E acho que ninguém vai discordar que, assim como o lítio já foi a opção, o hidrogênio também é uma opção muito interessante, o hidrogênio verde, que está sendo feito lá no Nordeste do Brasil, a partir de cana-de-açúcar, também é uma opção interessante. Certamente o nióbio como fonte da energia para fazer uma catálise e movimentar, e fazer a bateria funcionar e movimentar veículos e outras coisas, tem condição de participar desse mercado como alternativa, não há dúvida. Só que será muito mais bem aproveitado a partir do momento em que isso for integrado num projeto
de desenvolvimento de um setor brasileiro industrial de baterias elétricas a partir de nióbio. E isso faz sentido, porque o Brasil tem reservas de nióbio muito grandes, que estão sendo retiradas por companhias como a CBMM para exportação do nióbio ou bruto ou quase bruto. Ou seja, para que isso aconteça de verdade, que a gente se transforme num país produtor de baterias elétricas e talvez outros produtos também a partir do nióbio, é necessário que haja um projeto, é necessário que haja uma previsão de alocação de recursos, uma previsão de resultados, uma previsão de investimentos e outras coisas mais que compõem missões para o desenvolvimento deste setor. E aí está uma grande oportunidade para reindustrializar o Brasil, por que não? Né? Sozinha ela não vai fazer isso, mas junto com outras similares, sim. E isso, infelizmente, não é o que vem acontecendo. Né? O que vem acontecendo é que a CBMM estará provavelmente dependendo apenas dos próprios recursos dos fundos internacionais aos quais ela vai recorrer, com toda certeza, né, das finanças, para fazer o investimento e para se beneficiar até onde ela puder. Muito provavelmente isso não levará nem a CBMM, portanto também não o Brasil, à condição de player relevante no mercado internacional de baterias elétricas a partir de materiais nobres e novos como o nióbio. Então, quero concluir aqui dizendo o seguinte: era preciso que aquela retórica do nióbio e do grafeno se transformasse em algo mais do que retórica, se transformasse em projeto de desenvolvimento. Fazendo isso, certamente o Brasil poderia ter uma condição bem melhor para explorar a sua riqueza natural de uma maneira industrializada, entrando num mercado contemporâneo de alto valor. Vamos ter isso? Não vamos ter isso? Cabe às autoridades responderem. Eu convido você mais uma vez a olhar aqui a descrição do vídeo abaixo, conhecer a mentoria Novos Líderes da RIB, onde eu explico muito mais coisas do que essa, mas tem coisas como essa também, e também a nossa nova leitura guiada, cujo link está aqui embaixo e você pode conhecer a respeito do livro O Capital se Faz em Casa, em que fica narrada a história de desenvolvimento do Japão por um grande nacionalista brasileiro chamado Barbosa Lima Sobrinho. Um livro que está esgotado, difícil de encontrar, em que eu fiz uma leitura guiada que resume e interpreta o livro para você, em poucos vídeos, conseguir apreender o conteúdo do livro. Fico por aqui, obrigado, até a próxima.